de alegria, de paz, com essa casa lotada, cheia, não só de encarnados, que tem muitos por aqui, mas também dos nossos amigos desencarnados. Vamos pedir a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais desse trabalho, que desçam sobre nós a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, o equilíbrio, que possamos estar concentrados na palavra hoje, que possamos buscar na lição da noite de hoje reflexões, mudanças de atitude mental, mudança de comportamento, sempre buscando ser melhor a cada dia, buscando sempre acender em nós esse ponto de luz e que ainda não trabalhamos. Pedimos licença à espiritualidade para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente vai ter aqui uma voluntária da casa, uma trabalhadora da casa, que vai estar aqui conosco, passando o conhecimento que ela adquiriu através do estudo que ela fez, passando o sentimento, aquilo que ficou nela e que ela acha interessante dividir conosco, com todos nós hoje, né? Então, com vocês agora, deixo vocês com a Nara. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Nara Miquelon. Eu sou originalmente uma professora, não aposentada ainda, porque eu saí antes de aposentar do Brasil. Mas está tudo bem. Sobrevivi ao magistério. Foram 30 anos ensinando e uma profissão que me enriqueceu muito a vida toda. E eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu conheci nesses meus 30 anos de espiritismo. Eu acho que até mais. Eu não faço muita conta, que eu levo susto quando eu faço conta de quanto tempo, porque isso reflete na idade da gente. E aí eu acho melhor não fazer muita conta. Essa palestra originalmente era para a semana passada e eu fiquei sem voz. Ela ainda não voltou 100%, mas vamos assim, né? Muito bem, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma parábola de Jesus. E quem viu nas redes sociais, o nome da palestra é Quem é o Teu Próximo? Quem é o Teu Próximo? A parábola escolhida é uma parábola de Jesus, é a parábola do bom samaritano. Que a gente, em qualquer religião que você vá, você vai encontrar essa parábola. Ela é um marco na humanidade. Nós aprendemos muito com estas parábolas ainda hoje em dia. Jesus usava delas naquela época, porque considerava as pessoas que o ouviam quase incapazes de compreender se não fosse por forma de uma historinha. O nosso mestre, o mestre do Espiritismo, é Jesus. As histórias que estão na Bíblia estão no Espiritismo. Quando Allan Kardec escolheu algumas das parábolas para colocá-las no Evangelho segundo o Espiritismo, ele escolheu aquelas parábolas que fossem sobreviver aos tempos, que fossem sobreviver à passagem do tempo e que servisse para sempre. Então, quando eu pego um livro, seja das obras de Kardec ou um outro livro espírita, toda vez que eu ler um trecho desse livro,
ele será lido de uma forma diferente por mim. Porque eu não sou a mesma pessoa que eu fui semana passada. Que dirá 1 ano atrás. Que dirá 5 anos quando eu cheguei nesse país. Que dirá 30 anos quando eu comecei no Espiritismo. Nós somos pessoas diferentes todos os dias. Por isso, buscar as informações sobre o Espiritismo, sejam nas redes sociais, na internet hoje, sejam nos livros, é uma atividade constante e para sempre. É uma das melhores formas de você se autoconhecer, se autoajudar. Em tempos difíceis que a gente vive hoje, é muito bom que você tenha um livro por perto para lhe ajudar. E que esse livro te traga uma base sólida para a sua vida. O Espiritismo é, na minha vida, essa base sólida. É para onde eu corro quando eu fico sem voz, como eu fiquei semana passada. Né? Por que eu fiquei sem voz? Como assim? O que aconteceu comigo? Né? Ah, foi uma virose? Ah, veio da onde essa virose? Por quê? Eu abri a porta para alguma coisa na minha vida. Eu não prestei atenção em alguma coisa na minha vida. Então eu precisei ficar sem voz para resgatar. São esses aprendizados que o Espiritismo nos dá todos os dias. Voltando à parábola de Jesus. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos e usou 4 personagens. Vocês estão lembrados dessa parábola? De uma forma resumida, no caminho entre Jericó e Jerusalém, que era mais ou menos uns 40 quilômetros entre essas 2 cidades, e era uma rota de comércio na época, muito forte, passou uma pessoa, que Jesus não identifica quem era, e essa pessoa foi assaltada. Os ladrões levaram tudo dessa pessoa, o deixaram caído, ferido, inconsciente, na estrada. Essa é a passagem de Jesus. Aí ele conta o quê? 3 personagens. Passa um sacerdote, passa um levita e passa um samaritano. Então nós temos 4 personagens, né? O que sofreu a agressão, o sacerdote, o levita e o samaritano. Com quem vocês se identificam, aqueles que conhecem a parábola? Vocês se identificam com algum desses personagens? Não vale Jesus. Tá? Caso alguém tenha pensado em Jesus, depois a gente conversa. Mas uma pessoa que foi ferida. Pessoa que foi ferida. Muito bem. Veja, vamos analisar esses 4 personagens, né? Para entender o que Jesus queria dizer aos discípulos e a todos aqueles que o ouviam. Quem era o sacerdote? O sacerdote era um senhor da lei que tinha estudado sobre Deus. Sabia tudo sobre Deus. Tinha estudado também sobre a cura. Sabia tudo sobre a cura. Tinha estudado sobre as leis da natureza. Sabia tudo sobre as leis da natureza. Ele era um estudante. Ele estudava muito. Tinha muito conhecimento. Esse era o sacerdote. Quem era o levita? Levita porque era da tribo de Levi. Os levitas eram os guardiões do templo. Enquanto o sacerdote estudava lá dentro do templo, os levitas cuidavam para que a ordem fosse mantida fora do templo. E nas festas eles tocavam música. Então o levita também tinha estudado. Ele também sabia bastante.
Quem era o samaritano? O samaritano era de uma outra tribo que tinha se separado dos judeus. Nem era para ele estar ali, porque o lugar dele era longe dali. Não se sabia muito dele. Muito bem. O samaritano foi o que passou por último, a gente já sabe o que ele fez. Mas o que fez o sacerdote? Passou reto. Passou reto. Por que ele passou reto? Pergunta fica no ar, né? Por que essa pessoa que estudou tanto, que fala tanto de Deus, não tomou uma atitude? E aí eu vou me encaixando nessa história do sacerdote. Eu, Nara, me encaixo nisso. Quanto eu já estudei na minha vida e quantas vezes eu tive oportunidade de aplicar o que eu havia estudado e eu não apliquei. Tenho certeza que em algum momento da vida de vocês isso também ocorreu. Estudei tanto. Estudei piano 20 anos. Só toco para mim mesma. Ai, agora que a gente sabe disso. Estudei canto, não é meu caso, tá? Hipoteticamente falando. Estudei canto, só canto no chuveiro. Escrevo poesias, nunca mostrei para ninguém. Isso é egoísmo. Sou uma cozinheira de mão cheia. Oba! Não reparto minhas receitas. Sou uma oradora, mas não falo na frente de ninguém. Tenho habilidade com crianças, mas não tenho as minhas. Não quero. Quanta coisa a gente tem dentro. Vocês, alguns, não tem mais, tem alguns mais velhos do que eu. A grande maioria é mais nova e tenho certeza que já estudou muito na vida. Se for fazer um currículo, vai dar 3 folhas de cursos que fizeram. Com certificado. Todos nós nessa sala podemos nos identificar com o sacerdote. Porque a gente tem esses recursos dentro da gente. Deixando de lado que às vezes nos falta autoestima para reconhecer isso. Né? Fazendo uma análise real, eu tenho muitos recursos. Eu estou vendo todos aqui me olhando, todos enxergam. Todos vieram andando até aqui. Todos estão respirando. Veja quantos recursos eu tenho o tempo todo a meu favor. Somos, neste instante, todos sacerdotes. Mas por que o sacerdote não ajudou o que estava caído no caminho? Deixamos essa pergunta ali do lado, a gente já vai voltar para ela. Vamos para a segunda pessoa, que era o levita. Que também tinha estudado. Que também sabia bastante. Mas não estava no nível do sacerdote. Ele viu o sacerdote passar e não fazer nada. O que ele pensou? Se o sacerdote que sabia tanto não fez nada, o que eu vou fazer? O sacerdote não fez nada. Como que eu vou poder ajudar? Se ele que sabe mais do que eu não fez, o que eu posso fazer? Esse é o levita. Nesse instante, a gente precisa olhar para nós como espíritas, que uma vez que você frequenta uma casa espírita, você já pode se considerar espírita. Você acredita em espíritos, você acredita na reencarnação, na vida após a morte, você é espírita. Nós, como espíritas, a gente usa
das obras de Kardec para aprender sobre o Espiritismo. E às vezes no início, quando você se depara com o Espiritismo, você tem algumas descobertas que são maravilhosas. Às vezes elas... Uma delas poxa, eu aprendi no Espiritismo. Se eu hoje estou passando, é porque no passado eu provoquei. Então, o que eu estou passando hoje, aquilo que eu plantei no passado. A gente estuda isso no Espiritismo. Eu colho aquilo que eu tormento, tenho dificuldades imensas. Ela está ok. Mas isso não é estanque, não é limitador. Por quê? Porque eu estou vendo o meu irmão ali na situação difícil. O que será que ele fez para merecer? Vou pensar isso e esquecer. Isso porque ele mereceu. Foi o que o levita pensou quando viu. Ele havia aprendido que algo aquele homem devia ter feito, que tinha... E ele sem responsabilidade nenhuma. Né? Quantas vezes eu julgo aquele que está do meu lado, que também não precisa ser espírita para decidir. A gente chama de karma. Ah, aquele karma. Nossa, cuidado. Eu estou vendo a pessoa passar por uma prova e eu recorro a um conhecimento estanque, limitador, que é do grupo. Então, veja, eu posso ser o sacerdote, eu posso ser o levita. Nada dele, ele nem era. Ninguém esperava nada do samaritano. Que nenhum dos outros dois teve. O samaritano chegou com vinho e azeite, feridas, com esses dois ingredientes. Levou o homem, pagou para que o abrigasse, até que ele voltasse de viagem novamente. Se houvesse alguma coisa ainda para pagar, ele iria. Quem se vê como bom samaritano? A gente tem momentos bons samaritanos, gente. E está tudo bem, gente. Porque somos seres imperfeitos. Somos seres imperfeitos. Aceitamos isso. Em que somos bons samaritanos. E aí eu sinto. Porque o meu coração fica quente. Não é? Todo mundo aqui já ajudou alguém. Para o seu próximo. Que às vezes não era nem tão próximo assim. E você teve a possibilidade. E naquele dia, o sacerdote não foi levita, você foi bom samaritano, cursos e ajudou essa pessoa. É uma sensação boa, não é? Mas eu consigo manter. Jesus conseguiu. Na nossa imperfeição, ainda temos essa oscilação
marido. Por ora eu sou o sacerdote, por ora eu sou o bom samaritano. Quero ser. Quero ser. É isso que eu preciso todos os dias. Sair, eu preciso escolher quem eu quero ser. Porque as oportunidades se apresentam a todo instante na nossa frente. Agora, um cuidado muito grande para que eu ser uma pessoa, na busca dessa perfeição, na busca de eu ser um bom, nesta busca. Pessoas, ao experimentar o próximo, passam a fazer isso totalmente e somente isso. Porque quando eu cuido do problema do outro, onde está o meu problema? No bom sentido, né? A essa e muitas vezes o verdadeiro que está embaixo do seu teto, que compartilha a refeição. Você espírita. No meu caso não dá mais. Mas enfim, é muita responsabilidade, porque você fica com do meio. O caminho do equilíbrio é frustrante. Eu passo e falo, falei sério agora. Vocês já não fizeram isso? Você está vendo o problema ali na sua frente, você fecha o olho. Não deu nada. Aquela velha Nara vem na cabeça e fala assim, que se dane, a pessoa procurou, o problema dela, não tem nada a ver com isso. Aí eu dou uma respirada, volta a consciência e fala, não, peraí, as tuas ferramentas que você estudou, que você foi precisam ser usadas agora. Senão é falta de misericórdia. Eu estou vendo meu irmão passando perrengue e eu não dou a mão. E eu posso dar. Mesmo que eu me atrase para o serviço. Dinheiro. Peraí. Do que está valendo a minha vida se eu não posso fazer isso? Eu acordo levita. Dá uma olhada assim e fala, fulana, eu é que não vou falar. Eu me apoio nas decisões dos outros. Não. A decisão tem que ser. Não é porque o outro foi por ali, ou não foi por ali, que eu vou segui-lo. Eu preciso ter mais um dia. Bem lembrado. Dia só eu passo atento, eu consigo identificar coisa a respeito. É isso que Jesus está te dizendo. Você está tudo certo se hoje o homem caído, porque amanhã você vai ter a oportunidade de ser o bom samaritano. Sempre é complicado dar exemplos disso aqui, porque eu não sou, apesar de estar aqui na frente, não gosto de me expor, né? A gente tem uma fragilidade, assim, às vezes escondida. Assim, eu não quero me expor, não quero que pense que eu sou fraca, não quero que pense que eu não faço isso, que eu não consigo isso, né? Então, às vezes eu fico procurando um exemplo da nossa vida, porque a gente aprende muito por isso, né? E hoje eu estava procurando, pensando, não, esse não, esse não,
Esse não? Não. Esse de jeito nenhum. Esse não. Ah, sobrou quase nada. Não, peraí que tem. Hoje, eu mandei mensagem para uma pessoa muito querida, que fez parte da minha vida durante muitos anos. Ela ficou na cidade de onde eu vim. E ela é uma pessoa maravilhosa, uma profissional esplêndida. Ela é de uma grandeza que ela não tem ideia. E ela passou por uma dificuldade agora na vida dela. Faz um ano que isso aconteceu. E eu não mandei mensagem para ela. Eu soube do ocorrido e eu fiz o levita. Eu fiz o sacerdote. O que eu me calei. Estava na minha frente. 7 horas da manhã, quando eu vou andar com a minha cachorrinha, que não me deixa dormir nem um minuto a mais. E assim, não vou mandar mensagem para ela. Vou falar para ela o que eu penso. Que eu saí de lá e não falei para ela. Eu falei que ela é uma pessoa grande, gigante e maravilhosa. E que eu desejo para ela tudo de bom e de melhor. E que se houver alguma coisa que eu possa fazer por ela, ela me diga que eu vou fazer. Que eu a admiro, que eu acho que ela é grande demais para onde ela está. Que todo mundo deveria conhecê-la, porque ela é musicista, ela é maravilhosa. Mas numa cidade do interior ninguém valoriza isso. Então foram mais ou menos essas as palavras que eu falei para ela e mandei. Contei um pouco da minha vida e foi isso. E eu recebi um áudio maravilhoso depois do almoço. Ela chorava, agradecida que eu tinha falado aquilo para ela. E eu levei 1 ano para falar. Por que eu não disse antes? Por que eu deixei ela sem isso por 1 ano? Por quê? Ok, eu tenho dezenas de desculpas. Eu estava ocupado com os meus problemas. Eu não achei que o seu problema fosse importante. Mas eu não podia ter feito isso. Não deu. Mas não deixa a culpa tomar conta de você nesse instante. Haja. Lembrou hoje? Faz hoje. Essa mensagem dela eu salvei porque eu quero ter essa mensagem para sempre. Que eu não achei que o que eu estava falando para ela era grande coisa, mas foi para ela. E é assim com o teu próximo. Aquela pessoa que você não entrega uma palavra. Porque você não precisa juntar a pessoa, colocar no cavalo e levar na estalagem. Você pode olhar para a pessoa e dizer assim, você pode contar comigo, tá? Eu gosto do jeito que você fala. Eu gosto da sua voz. Como você está lindo hoje, como você está linda hoje. Obrigada pela comida que você fez para mim. Esses são gestos de um bom samaritano. E guarda para você e põe em algum lugar que possa ser reciclado as ofensas, a falta de amor, o desprezo. Não tem lugar. Não pode ter lugar na sua vida mais se você quer ser um bom samaritano. Pratique o perdoar, pratique o desculpar. Não é vergonha nenhuma pedir desculpas, pedir perdão para quem é teu próximo. Mas o sujeito é meu marido, me aguenta há 30 anos, não
preciso mais pedir desculpa. Precisa, tem que pedir desculpas. Justamente porque você está há tanto tempo com essa pessoa, é que ela merece a tua palavra. Se outros gestos puderem ser feitos, melhor. Estão prestando atenção? É para eu repetir. É bom repetir. Vou repetir. Tem palestra gravada, né, Paulo? Cadê o Paulo? Ele não está aqui não, mas a Ok. palestra está sendo Ok. gravada. Está sendo gravada. Eu posso adicionar uma coisa Por favor. que você está falando? Porque você falou algo muito interessante, que toda vez que você pede para o universo, ou seja, para qual força maior que você acredita, a gente nos dado a oportunidade, no nosso dia a dia, de colocar em prática aquilo que a gente está pedindo. E nos últimos anos vem se falando muito sobre o racismo estrutural. E eu sou antirracista no meu dia a dia, até um dia que eu me deparei com um grupo de conhecidos, uma situação racista. E aquilo me incomodou profundamente, e eu fiquei tão chocado com aquela situação, que naquela hora eu não consegui falar nada. E olha que eu sou uma pessoa de uma personalidade muito forte, mas aquilo me chocou a tal ponto que eu me calei, fui embora e cheguei em casa e eu passei muito mal, eu não consegui dormir. E ali eu fiz uma promessa para mim, eu falei assim, quando isto acontecer novamente comigo, eu vou ter essa posição. E eu falei para minha mente exatamente o que eu iria fazer quando aquela situação acontecesse de novo, até tal dia que a situação, ela aconteceu. E eu estava como convidado na casa desse casal de amigos nossos do Brasil, e cheguei lá e um casal de amigos dele, todos brancos, nessa reunião, nesse jantar, e ele começou a falar coisas que eu tenho até vergonha de repetir, mas eu vou. Começou a falar de política, e daí dessa política veio então o racismo estrutural, chamando essas pessoas de negrinhos. Esses negrinhos, eu falei, agora é a hora que eu não vou me permitir passar por aquela situação de novo. Porque mesmo que eles não tenham nenhum preto ali, nós somos todos um. E é isso que eu luto, essa minha causa, uma das minhas causas, e aquilo me fez me sentir tão bem. E eu falei, a partir desse dia pra frente, todas as vezes que isso acontecer, eu vou me posicionar exatamente daquela forma, não sendo agressivo, não me colocando, ou me achando melhor ou pior do que ninguém, mas simplesmente falando o que eu acredito, falando o que eu stand for. Você agiu corretíssimo. A gente tem um choque quando isso acontece com a gente, e muitas vezes esse choque nos deixa mudo, né? A gente não consegue agir, porque muitas pessoas não têm a natureza de reação calma, tranquila, como tem que ser, para dar a resposta nessa situação. E espiritualmente, a gente precisa ter o cuidado para não desequilibrar nesses momentos. Sim. O caos é necessário. É ali que a gente cresce, quando um fato desse acontece. Mas, ai daquele por quem o caos vem. Então, você conseguiu manter a calma, não respondeu naquela hora, mas teve uma outra oportunidade em que você pode se posicionar. Você não calou-se. Muitas vezes a gente precisa se calar. Nem sempre a pessoa que fala vai ter condições de te ouvir, de te compreender. Você calou-se e depois falou. Às vezes é preciso calar, aguardar. Exatamente. O equilíbrio. Veja, nós vivemos num mundo espiritual. Nós somos cercados por espíritos. Reconheça quando a influência não é somente espiritual para causar o caos. Tenha equilíbrio. Porque toda vez que eu usar uma palavra de agressão para rebater uma outra agressão, são duas pessoas se agredindo. E você ainda sai como errado.
Não é possível. O racional que ele falou é exatamente assim também. Não só em relação ao racismo, à homofobia, a qualquer tipo de preconceito. E eu estou sem trabalho há um tempo, então eu voltei para o perfume que eu trabalhava esses dias. Eu atendi um casal de brasileiro carioca, da onde eu sou, do Rio de Janeiro. E eles chegaram e falaram, desculpa também a palavra, nossa, aqui tem tanto crioulo, né? E eu tive a mesma posição que você, porque eu fiquei assim, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, e eu sou essa pessoa que vou para o fight também, eu defendo todas as ideias e não me calo, até a pessoa entender o que eu estou falando e ver que está errado. Mas nesse momento eu fiquei assim, tão chocada. A única reação que eu pude ter de forma respeitosa, eu fui e falei assim, mas eles são os que mais contam comigo. Porque, de fato, as pessoas têm esse preconceito, esse racismo instalado. E a única coisa que eu consegui falar para ela foi isso mesmo. Porque senão eu realmente ia perder minhas estribeiras, porque... O que falta para as pessoas é a educação. Inclusive nas questões de racismo e homofobia. Vem repetindo o que seus pais falavam, repetem o que os avós falavam, mas eu preciso parar e pensar. Não faz sentido hoje em dia, mas não faz sentido. E uma vez que eu experimente o bem, uma vez que eu experimente o bom, eu vou querer estar sempre lá. Uma vez que eu saiba quanto é bom pedir desculpas, eu vou pedir desculpas sempre. Uma vez que eu perceba o quanto é bom perdoar, eu vou perdoar sempre. Por que eu vou viver diferente? Se eu me amo. Eu me amo. Se eu me amo, eu vou procurar o bom, eu vou procurar o bem. E isso está nas minhas atitudes todos os dias, nas minhas palavras. Pede desculpa por tudo, né? Que é uma coisa que eu não via no Brasil. É uma questão de educação cultural, né? A gente tem os problemas de educação, eles também têm problemas de educação. Vamos tentar unir forças nisso e usar a nossa sabedoria ligada à nossa fé, que com esses dois pilares e com Jesus na nossa fala, a gente só tem um caminho para seguir. Que seja esse caminho de Jericó a Jerusalém e que eu escolha sempre ser um samaritano. Mas quando eu não puder ser, eu reconheço que está tudo bem. Eu não pude ser hoje, mas eu vou ser amanhã. Ok? Eu agradeço os ouvidos. Que vocês tenham uma boa noite. E aí? Hoje não foi pegadinha da semana passada, hoje foi a Nara mesmo. Muito bom, muito bom. Que a gente... É uma lição tão linda, né? Jesus é maravilhoso, maravilhoso. Deixou uma mensagem como essa, assim, para nós, né? Mais de 2000 anos e a gente ainda não consegue, às vezes, até mesmo entender plenamente, né? Isso porque ele foi didático, né? Dando exemplos e tal. E o bacana que a Nara falou é que, tudo bem, a gente tem o objetivo de ser o samaritano, né? A gente quer ser, mas ok se a gente não for, né? Eu acho que é isso que acho que é o mais bacana da lição de Jesus, assim, né? Que é tipo, tudo bem, vai no teu tempo, né? Vai no teu tempo. Tem ela falou bastante de equilíbrio e tal, né? Que é bem interessante, porque quando você está num rio, né? Quando você está num rio com uma canoa, com um barco, você procura ficar no meio, né? Porque nas margens é que tem o perigo.
as margens que tem o perigo, né? Onde estão os galhos, as coisas. Então, o Espiritismo nos chama para esse equilíbrio, como na natureza, né? A natureza busca esse equilíbrio, o universo busca esse equilíbrio. E nada mais que a gente tem que fazer é buscar ser o bom samaritano para colocar esse equilíbrio, fazer parte desse equilíbrio, né? Então, não vou falar outra palestra, não. Então, vamos fazer uma vibração. Oi? É que hoje era minha, é verdade. Gente, então, vamos agora nos permitindo, que a sala está repleta de luz. Todos os nossos mentores, os mentores da casa estão aqui. Parentes que já se foram, espíritos que buscaram esse momento conosco. Então, vamos aproveitar que Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco como Ele disse. Que uma chuva luminosa caindo sobre todos nós, bem devagarinho, pontinhos de luz caindo sobre todos nós, e vai penetrando no nosso corpo através da nossa pele, percorrendo toda a nossa corrente sanguínea, encontrando aquela célula doente, desequilibrada, curando aquela célula. Os nossos mentores atrás de nós agora retiram aqueles pensamentos repetitivos, pensamentos viciados, libertando a gente para a nossa caminhada. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado pela paciência, pela ajuda, pela intuição, pela orientação. Os nossos pés, muitas vezes presos com raízes que nos remetem a assuntos do passado, esses assuntos que nos magoam, nos entristecem. Eles formam raízes nos nossos pés, que nos prendem, nos dificultam a caminhada. Esses irmãos vão retirando tudo isso, e como uma onda no mar que vai correndo pelas nossas pernas, indo até o fundo do salão e voltando aqui na frente, indo até o fundo, voltando aqui na frente, vai nos reenergizando, vai nos libertando. E alinhados assim com a espiritualidade, com o universo, em toda a sua grandeza, perfeição e equilíbrio, nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos estar assim preparados para receber os nossos passos.